Este é o som do despertador da palavra. Tá na hora de despertar do sono do pecado e revestir-se de Cristo, irmão. Pegar essa espada do orgulho que habita no seu coração e trocar pelo arado da caridade, pois plantando semente boa, colherá os frutos da salvação. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo e a fé de nossa Mãe estejam conosco. Com a liturgia deste primeiro domingo do Advento, a Igreja nos convida a iniciar um novo ano litúrgico, com uma palavra poderosa e urgente: vigilância. As Escrituras de hoje, Isaías, capítulo 2, versículos de 1 a 5, Romanos, capítulo 13, versículos de 11 a 14, e o Evangelho de Mateus, no capítulo 24, versículos de 37 a 44, não são meros contos do passado ou previsões distantes. Elas são a palavra de Deus que é viva agora, no turbilhão da nossa vida cotidiana, chamando-nos sempre à conversão e à esperança na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. A primeira leitura, irmãos, da boca do profeta Isaías, nos apresenta uma imagem grandiosa, um horizonte de esperança. Acontecerá nos últimos tempos que o monte da casa do Senhor estará firmemente estabelecido no ponto mais alto das montanhas e dominará as colinas. A ele acorrerão todas as nações. Essa passagem é a visão da paz universal estabelecida por Deus. O Monte Sião, a casa do Senhor, se torna o farol que atrai todos os povos. O centro do poder, irmãos, não será mais um império bélico, mas a lei e a palavra de Deus que brotam de Jerusalém. O profeta nos convida a trocar as armas da destruição por ferramentas da vida. Transformarão suas espadas em arados e suas lanças em foices. Não pegarão em armas uns contra os outros e não mais travarão combate. E quais são essas espadas em nossas vidas, irmãos? A raiz de tudo é e sempre foi o orgulho, que nos impede muitas vezes de pedir perdão e prefere, mesmo estando errado, continuar dando murro em ponto de faca. A crítica destrutiva também e muitas vezes condenatória nas próprias redes sociais, a ganância que sufoca a justiça no trabalho e em todas as áreas da nossa vida. E qual é o arado, irmãos? O arado é o trabalho de caridade que transforma o egoísmo em fraternidade. É a palavra mansa que semeia a concórdia em casa. É o ouvir atentamente a palavra de Deus e a colocar em prática. A nossa verdadeira segurança não está no nosso poder em revidar o mal que nos causaram, mas na capacidade de caminhar na luz do Senhor, deixando que Ele nos guie para a paz real. Olhe para Jesus, foi caluniado, pisoteado, chicoteado e crucificado. E em nenhum momento, irmãos, revidou, tentou fugir ou implorou para que os tormentos passassem. Quando um dos seus cortou a orelha do soldado, ele foi lá e curou. São Paulo, hoje, na segunda leitura, acrescenta a urgência deste chamado. Ele nos grita: vós sabeis em que tempo estamos, pois já é hora de despertar. Com efeito, agora a salvação está mais perto de nós do que quando abraçamos a fé. A noite já vai adiantada, o dia vem chegando. Despojamo-nos das ações das trevas e vistamos as armas da luz. O Advento, irmãos, esse tempo que inaugura um novo ano litúrgico para nós na Igreja, não é apenas uma doce espera pelo menino Jesus. É a recordação de que a salvação, irmãos, está mais próxima do que podemos imaginar. Para o cristão, o tempo é precioso. A noite, no texto de Paulo, representa o tempo das trevas, do pecado, da negligência espiritual. O dia aqui é a chegada de Cristo. O apóstolo nos dá um caminho para colocarmos em prática tudo isso. Despojar-se das obras das trevas significa deixar a inércia moral. O que seria isso? Vamos explicar melhor aqui para vocês. Muitas pessoas acham que a religião te torna uma pessoa puramente moralista. Mas não é isso, irmãos. E se você tem um relacionamento com Jesus, você sabe do que eu estou falando. Não matar, não roubar, não fazer mal a outras pessoas, isso é o óbvio que para nós é errado, né? Está na natureza do ser humano e inclusive dos animais. Ou seja, não precisamos de Deus para saber que isso tudo é errado, mesmo sabendo que Ele é quem nos ensinou sobre isso. Mas
as orgias, bebedeiras, ciúmes, discórdias que Paulo nomeia hoje em sua carta são as obras da carne. São os maus menores, mas não menos importantes ou graves, que nos mantêm dormindo espiritualmente. Quantas pessoas você conhece que acham normal e até desejam uma aventura sexual a três? Ou veem o sexo fora do casamento como normal? Vai dizer que nos dias atuais não é super natural ignorar ou desejar o mal de outra pessoa por conta da discordância política que ela tem contra você ou contra qualquer outra pessoa. E isso tomou conta do nosso país. Basta entrar nas redes sociais. Essa cegueira espiritual não está só nas grandes coisas e pecados que cometemos, irmãos. Ela se estende a vícios digitais, a maus hábitos diários. Se você for sincero consigo mesmo e olhar para dentro de si, você vai enxergar esses pequenos pecados que vão te deixando cada vez mais distante de uma vida espiritual. Na procrastinação dos afazeres do dia a dia, as pequenas mentirinhas que são contadas ao longo dos dias, o querer levar vantagem em toda e qualquer situação para que a sua vontade seja feita, o constante erro de tentar fugir das dificuldades. Por isso Paulo diz para cada um de nós hoje, para nos revestirmos das armas da luz, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Revestir-se de Cristo, em termos católicos, vamos pôr assim, é viver a vida sacramental, é buscar a confissão para limpar o coração, é receber a Eucaristia para nos unirmos cada vez mais a Cristo. E é imitar suas virtudes na vida diária, na vida cotidiana. Viver na luz é viver como Cristo viveu, já diria Padre Zezinho. E o Evangelho de hoje, o de Mateus, vai nos trazer a exortação final dessa luz. Vigiai. Jesus usa a imagem do dilúvio e do ladrão que chega de surpresa para ilustrar a sua segunda vinda, ou seja, a parousia, que ocorrerá, irmãos, em um dia e hora que nós não sabemos. E não devemos jamais ficar procurando saber sobre isso. O que temos de fazer? Por isso também vós ficais preparados, porque na hora em que menos pensais, o Filho do Homem virá. Essa vigilância não é um medo apavorado do fim do mundo, irmãos. Um medo que te trava, que te paralisa. Não. Ela é uma atitude de espera ativa. A certeza de que a vida tem um propósito final, que é o encontro com Deus. A lição de Mateus não é abandonar o trabalho. Estarão dois na lavoura. Ou a vida social, comiam, bebiam, casavam-se. Não, a tragédia do tempo de Noé não foi a vida normal, mas o esquecimento de Deus dentro da vida normal. Vigiar é santificar o ordinário, ou seja, é rezar antes de ir para o trabalho, antes das refeições, é tratar com caridade quem nos serve, é usar o nosso tempo de lazer, irmãos, e o nosso trabalho como oportunidades para amar a Deus e ao próximo e principalmente mostrar Cristo ao mundo. Estar preparado significa viver hoje em estado de graça, com a consciência limpa. Significa que o Senhor nos chama agora. E nós precisamos estar de pé, com as vestes da luz. Por isso cabe uma pergunta: quando vamos nos deitar em nossa cama, depois de um dia árduo de trabalho, algo pesa na nossa consciência? Algo deste mundo tem tirado a nossa paz? O advento é o tempo de reorientação, irmãos. A profecia de Isaías, na primeira leitura, nos chama para a paz do monte, longe das guerras internas ou externas que possamos estar enfrentando. A exortação de São Paulo, na segunda leitura, nos exige despertar do sono do pecado e nos revestir de Cristo. O aviso de Jesus em Mateus nos convida à vigilância ativa, santificando cada momento, cada minuto, cada hora da nossa vida. A salvação está cada vez mais perto. Não percamos tempo com as trevas. Caminhemos, irmãos, sempre cheios de esperança, na luz do Senhor, pois é na vigilância do amor que Ele irá nos encontrar. Que Deus abençoe você e até amanhã, se esse mesmo Deus me permitir. Senhor, estivemos aqui reunidos por amor a Jesus Cristo, em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.